Estamos começando mais um Bem Viver Corpo e Mente aqui na TV Farroupilha. Eu gostaria de deixar minhas saudações a todas as pessoas que nos acompanham. E hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui no nosso programa que vai falar sobre o trabalho voluntário. Eu escolhi ele a dedo porque eu sei que é uma pessoa que atua muito nessa questão do trabalho voluntário. E que teve uma grande atuação, agora por conta da pandemia esteve meio suspenso os trabalhos, mas eu tenho certeza que está retornando, que é o nosso vereador, Caleb Coelho, né? Nós temos o prazer de ter aqui hoje, é um grande prazer, é uma honra ter você no nosso programa, e principalmente para falar desse maravilhoso trabalho que eu acho que você desenvolve, eu tenho certeza, aliás, que você desenvolve muito bem, e eu queria que você primeiramente te apresentasse, falasse um pouco desses trabalhos voluntários, onde tu está trabalhando, o que tu faz hoje, a tua atividade profissional também para se autossustentar, enfim, te apresentar. É um prazer para mim estar aqui. Eu vou pedir licença para me tirar a máscara, né? Porque eu vou falar bastante. A gente está numa certa distância, né? Então isso. E eu tô de máscara. Então isso torna possível, né? Bem, eu sou o Caleb Coelho, 47 anos, mas eu me sinto com 46, então. E meio. Isso. Né? Mas é um privilégio, Marga, estar aqui conversando contigo, né? Sobre esse assunto tão importante, né? Que é uma coisa que todo ser humano ele procura. Duas coisas basicamente, né, que é evitar sofrimento e procurar felicidade, né? Para mim, felicidade é fazer trabalho voluntário. Olha. Né? É fazer essa coisa, porque assim, como eu sou músico e eu dou aula de instrumentos, né? Eu passo o dia inteiro com música. Mas eu não sou músico de tocar em bar, em tocar shows, né? Já fui de CTG também, mas isso nunca me preencheu totalmente, né? Aí, a partir do momento que eu me dei conta do trabalho voluntário, aí aquilo começou a fazer todo sentido. Quando tu começou, Caleb? Boa essa pergunta, eu ia te falar agora. Começou com provavelmente 3 ou 4 anos. A primeira vez que eu me lembro que eu cantei no hospital, meu pai me levantou na janela do hospital Walter Galassi, aliás, Walter Galassi não, no Taquini, pra gente ver a nossa bisa que estava hospitalizada. E eu cantei uma música chamada Viola Apaixonada. Eu nem tinha muito noção do que eu estava fazendo, mas eu me lembro que aquela vozinha ficou muito feliz, era a minha bisa, né? Então foi ali que eu fiz o meu primeiro trabalho voluntário, né? Digamos assim, né? A primeira vez que eu fui no hospital, na verdade, né? Então eu tenho certeza que onde ela estiver, ela está feliz, está lembrando disso agora, né? E o trabalho voluntário é uma coisa que não tem explicação, né? Quem não faz não consegue mensurar o bem que nos traz. Exato. Né? Porque essa semana eu estava conversando com o pessoal do Grupo As Andorinhas, numa reunião que a gente fez, e existem, digamos assim, 2 aspectos no trabalho voluntário. As pessoas precisam, mas o voluntário precisa fazer alguma coisa. É quase mais ele precisa do que a pessoa precisa. Perfeito. Então, quem é voluntário é uma necessidade, é uma coisa que diz, não, puxa, o que eu estou fazendo pelo mundo, pela vida, pelas pessoas, né? Então, é muito bom. Eu realmente encontrei a felicidade depois que eu comecei a fazer trabalho voluntário. É isso que eu quero fazer pro resto da vida. Psicologicamente, a gente diria que a necessidade de ajudar do outro é a nossa pérola, que a gente, com certeza, a gente sofreu, a gente teve sentimentos e situações de exclusão, e a gente superou isso, a gente tornou isso uma pérola. A gente fez disso algo bom, querendo ajudar o outro a também encontrar um caminho de autovalorização, um caminho de realização e de felicidade, de estado de felicidade, né? Diz que psicologicamente a gente tem essa visão, assim, que na verdade o trabalho voluntário é nossa pérola. Tu acha que ele veio de uma pérola, o teu sofrimento pode ter feito tu tornar isso algo em querer ajudar o outro? Faz sentido, eu nunca tinha pensado dessa maneira, né? Porque agora tu está me passando um ponto de vista científico disso, né? Eu nunca tinha entendido dessa maneira, é psicológico, né? Mas faz sentido sim, até os 26 anos eu fui uma pessoa religiosa, né? E eu tinha uma visão sobre o que era fazer o bem. E de repente eu não quis mais fazer parte dessa religião, eu não era feliz.
né? A partir desse momento, então, que eu não quis mais fazer parte, eu fui expulso dessa religião. E quando eu fui expulso, eu fui proibido de conversar com essas pessoas, né? Inclusive de dar oi. Né? Então tem em torno de 350 pessoas, mais ou menos, na cidade que são proibidas de falar comigo porque eu fui expulso daquela religião. Daquele espaço. Faz sentido isso, então, que eu não havia pensado nisso, mas agora linkando com o que tu disse, é o raio-x. Sem me conhecer, tu deu o raio-x da minha vida ali, né? E a partir do momento que eu comecei a fazer trabalho voluntário, eu vi que a gente fazer alguma coisa, uma açãozinha é maior do que, quem sabe, 1000 orações, ou 1000 intenções. 1000 missas, 1000, né, 1000 então, cultos ou 1000 outras coisas. Nada, né? Contra a religião. Eu estou dizendo e nada contra ir na igreja. Exatamente, cada um tem a sua realidade. Mas a partir do momento que eu vi que eu dediquei minha vida, 26 anos, para um grupo de pessoas ao qual eu chamava de irmãos, irmãs, e eu considerava que eram minhas mães, meus pais, né? Certo. E daqui a pouco eu não valia mais nada, né? Então a vida da gente acaba tomando uma noção que... um sentido que tu diz, meu Deus, o que eu fiz até agora, então, né? Já que eu não valho mais nada, então, né? E o trabalho voluntário surgiu também, como eu já comentei aqui, né? Foi reforçando depois que minha filha nasceu, que é um baque muito grande, né? Eu acompanhei todo o parto, fui lá, eu filmei. Olha, eu me preparei para isso, eu assisti muito vídeo na internet para mim não desmaiar, porque o médico deixou claro que ele ia atender primeiro. A mãe e a criança. Mas eu fui forte, tanto que a nenê saiu, eu não sabia se eu filmava ali, né? Ele costurando, ou se eu ia lá, eu fiquei meio bobo, mas é normal, né? É normal. E também o fato da Boate Kiss, né, que eu já comentei, né? Foi um baque muito grande, não perdi ninguém, mas foi uma coisa muito chocante na minha vida, né? E aí eu comecei a pensar assim... Tinha meninos daqui, né? Tinha meninos daqui de Farroupilha. Né? E aí eu comecei a pensar, naquele momento, questionar sobre como que Deus deixou jovens né, passar por isso. Então, aí é uma coisa muito minha, assim, muito de descer até o fundo do poço, repensar a vida e pensar o que eu queria, né? Porque muita gente foca em ser rico, outras focam em fazer viagens, outras focam em... Não tem problema nenhum. Cada um tem o seu foco. Ter cargos maravilhosos e não culpo, Cada um sabe do seu... eu não tô focado na minha vida em ser rico, né? Mas o que eu quero é poder voltar para casa e saber, fiz a diferença naquela vidinha, né? Ou também deixar como exemplo para minha filha, né, Marga? Que ela lembre de mim, meu pai fazia isso, fazia aquilo. Com orgulho. Acho que isso é o que realmente... Claro, se eu tiver alguns milhões, mas é difícil. Com o trabalho voluntário é difícil, né, Caleb? Mas realmente essa questão, né, da gente se realizar fazendo o trabalho voluntário. Eu sei porque eu trabalhei com voluntariado. Na verdade, é a minha vida profissional, desde que eu vim a Farroupilha, praticamente toda. Eu comecei na Pastoral do Toxicômano, né? Hoje eu sou voluntária do Mão Amiga, tá? Nós estamos também com as atividades meia paradas, mas a ideia é retomar, mas a gente sempre ajudou as entidades beneficentes aqui do município. E como funcionária da PAI também, eu não deixava de ser uma voluntária, porque, claro, recebia por isso, mas também tinha uma questão de ideal a cumprir, que seria a inclusão da pessoa com deficiência, né? Se vestir essa camiseta, e para mim foi muito difícil tirar ela, né? Eu acho que um parto também sair da PAI, né? Foi uma coisa bem trabalhosa, enfim. Mas o trabalho voluntário realmente... ele nos engrandece, acho que mais a gente aprende, Caleb, não sei se tu concorda comigo, mais a gente aprende e se valoriza quando tu sente que tem alguma coisa para dar. O que tu acha? E às vezes é simples, porque eu imaginava antes que o ter para dar envolvia ter muito dinheiro. Não. Sabe? E aí eu descobri que nos hospitais, por exemplo, tem pessoas que elas dão uma coisa que não tem valor financeiro, que é o seu tempo, é o conversar, o acolhimento ali, que tu né? faz para eles, né? O acolhimento dessa pessoa. Dividir de uma dor de uma mãe que está perdendo uma bebê, como aconteceu já algumas vezes, né? Então, assim, é uma outra vida. Pagar boleto é bom, receber um bom salário é bom, tem um monte de coisa que é muito boa, né, que aconteça na nossa vida. Mas a gente precisa encontrar no dia a dia aquilo que realmente faz a gente
E eu tava quase entrando em depressão, assim. Aliás, eu tenho depressão, tomo fluoxetina todo dia, né? Mas agora eu estava conversando com uma outra psicóloga também, a gente vai... A nutricionista. Isso, desculpa, uma nutri sensacional que eu conheci hoje, a Gilmara, né? E nós vamos, quem sabe, mudar isso por meio da alimentação. Claro, Então, existe muito claro. mais do que a gente imagina, né? E o que me faz feliz? Então, é o trabalho voluntário. E eu tô muito feliz porque eu conversei com a Natalícia da PAI, ela me mandou uma mensagem ontem, pedindo se eu queria voltar. Trabalho quinzenal daí, né? Antes era semanal. E eu comecei a cantar Aleluia, Aleluia, de tão feliz que eu fiquei. Eu cantei na gravação, assim, né? Porque eu não vejo a hora de poder voltar. Eu sou muito próximo, eu gosto muito dos Downs, né? Porque, assim, ó, é um amor que não tem explicação, né? E a gente já viu muitas cenas de pessoas que... preconceito e bobeira e brincadeiras sem graça, né? Só que assim... Para se divertir apenas, às vezes, né? Só que os alunos da PAI, se dissesse assim pra mim, Caleb, tu vai tocar num lugar com 5.000 pessoas, num show, não sei o quê, ou tu prefere ir lá, ou tu prefere fazer um trabalho anual na PAI? Eu vou num trabalho anual na PAI. Olha só. Não só na PAI, né? Porque eu também atendo a MAFA, né? Que eu tô torcendo para voltar logo. Agora a gente sabe que não dá, não é porque eles não querem, né? Esses tempos eu fiquei até um pouco chocado, assim, porque a diretora da MAFA me disse, Caleb, tu tá vindo toda semana, a gente precisa fazer quinzenal. Eu disse, mas o que aconteceu? Será que não estão gostando? Será que eu desafinei? Não, é porque eles se apegam muito. Ia chegar um momento em que um dia eu ia faltar, ou ia ter férias. Então ela disse, eles precisam estar acostumados contigo, mas não tanto ao ponto de ser dependentes. Da separação não ser tão difícil para eles. Então, até contei já uma vez que eu tenho uma gaita especial, uma gaita da Holland, que ela tem som de tudo que é instrumento. Tem som de piano, de sax, de violino, né? E o autista tem isso. Tem um que ele tem uma facilidade, uma afinidade mais com o som do violino. O outro gosta mais do piano. Então, aquela gaita proporciona isso, né? E tem um rapaz aqui na MAFA, o Daniel, que ele era, no começo, né, até violento, assim, né? Então, tem o Paulo, que é um rapaz forte, assim, que ele controla bem ele, né? E ele não aceitava som de gaita. Tá? Nem em casa. O pai dele tocava gaita e ele tinha surto, né? Depois de um tempo, o pai dele ligou para a MAFA agradecendo ao rapaz que estava indo lá tocar, porque o filho dele estava permitindo que em casa ele tocasse gaita. Olha só. Então ele foi se acostumando, se adaptando, né? E para o autista isso é um pouco mais complicado, né? Se adaptar com a situação, não é toda a situação que eles aceitam, né? E também, um dia, a Pete lá da PAI chegou para mim e me disse, tá vendo essa menina? Ela não falava. Agora que tu tá vindo tocar e cantar aí, tu viu que ela tá cantando? E ela tá falando. Então, eu acredito que essas crianças, e alguns que já são adultos, até idosos, né? Bem estimulados, eles podem nos dar um retorno muito maior do que sequer a gente sonharia. Com certeza, eu tenho certeza disso, vivi 19 anos lá dentro, né? E eu sei do quanto tu apostar neles, e esse teu olhar carinhoso de acolhimento e de aceitação incondicional é o que eles precisam. Independente do que eles possam te retornar ou te dar como resultado na aprendizagem, né, na questão da aprendizagem de tocar um instrumento, ou a aprendizagem da leitura da escrita, esse primeiro acolhimento, essa primeira aceitação, independente desse resultado, que é importante para eles. Isso faz com que eles se sintam seguros e possam se expor. Esse é o caminho, Caleb. Tu encontrou ele sensacionalmente, muito bem, né? E tem esse feeling para chegar nas pessoas. Com certeza que esse trabalho teu voluntário está se expandindo, porque tu tem esse feeling de se colocar no lugar do outro. Por causa do seu sofrimento, tu entende o sofrimento do outro, a empatia, né? E é incrível, Marga, como as pessoas elas querem ajudar. Por exemplo, um dia aconteceu uma coisa que eu não me lembro se eu já falei. Tínhamos uma moça lá na PAI, um monte de alunos, e essa moça ela queria um violão emprestado, tinha só 2 ali. Ela foi pedir emprestado e os alunos não emprestaram. Né? Eles têm as personalidades deles, a gente tem que entender. Ela ficou muito braba. E eu tocando violão, ela veio na minha frente,
Daqui a pouco ela deu um chute na minha pastinha de música, voou o papel, sabe? E aí ela ficou muito brava, foi lá pra parede, chutava a parede. Aí a Pete e outras professoras falaram, não, calma, Sara, não sei o que e tal. A Sara, eu conheço muito Lembra bem a Sara. Ela não tá mais na cidade agora, né? Ah, é? Acho que ela foi pra Recife, se eu não tô enganado. Na terra da mãe dela. E aí eu pensei o seguinte, tinha que ter um instrumento, cada um aqui. Só que a gente sabe a dificuldade que é para tudo. Né? Com certeza. E aí eu fiz uma campanha no Face, contei, né, sobre o que estava acontecendo, pedindo, tem um violão? Não tem um violão aí? Se eu tiver um instrumento, uma gaitinha, de qualquer coisa. E eu achei que viriam 2, 3 instrumentos. Veio mais de 30. Tá? Teve uma senhora que me ligou assim, Caleb, eu não tenho instrumento, mas eu vou comprar. Me diz o que eu compro. Olha só. Aí fui lá na acústica, separei 4 instrumentos para ela escolher, 4 instrumentos de percussão. Ela comprou os 4. Meu Deus, que maravilha. Então, todos tinham instrumento para todo mundo lá dentro. Olha e no dia que as profs definiram que eles iam tocar os instrumentos, era um inferno. Era bonito, mas assim, ó, era barulho. 40, 30 alunos, cada um tocando no seu tempo, sabe? Mas, por outro lado, era tão lindo de ver eles com os seus instrumentos, né? E tentando, né, Caleb? Se expondo, interagindo, isso. Bom, é tinha lindo. a Ângela, né? A Ângela, ela afinava o braço do violão até que a corda estourasse. Aí ela parava, né? Só que assim, ó, cada um vai render o que pode, né? Claro. Então foi tão bonito saber que a população ajuda, né? Porque as pessoas querem ajudar. Querem. Elas só não sabem exatamente como, onde e quando, né? Porque se a gente vai dar uma esmola para alguém na rua, tu não sabe. Exato, não sabe com que essa pessoa vai fazer, não sabe, né, onde ela vai empregar isso. Agora, o trabalho voluntário, tu tá vendo ali, semanalmente, digamos, porque tu vai semanalmente, né, a evolução e esse vínculo que vai se formando. Tem até uma brincadeira que um amigo meu fez, ele disse assim que, outro dia um mendigo me pediu dinheiro para comprar comida na rua. Não dei? Vai que ele compra cachaça. Aí, no outro dia, ele encontrou um mendigo e pediu dinheiro para cachaça. Eu dei, porque aí eu sei que... Aí ele falou a verdade. Mas é uma brincadeira, né? Claro que não é bem assim, né? Sim, mas eu fico muito contente, assim, de ver o quanto você incorporou esse perfil de voluntário na tua vida e que isso te trouxe só benefício. Então, eu gostaria que tu falasse disso, assim, para as pessoas, né? Que estão acompanhando o nosso programa, do quanto isso faz bem para ti na tua vida pessoal, o quanto tu te sente valorizado, reforçar isso, né? Nós precisamos saber o que realmente importa, né? Então, como eu falei, algumas pessoas elas querem ficar ricas, outras querem emprego, outras querem ficar magras, outras querem ficar gordas, outras querem fazer plástica. Tudo bem, mas existem coisas que podem fazer muito bem, independente de que tu faça essas outras coisas, né? Exato. Então tu pode ser rico, pode ser milionário, pode ser quem for, o que quiser ser, né? Mas fazer o trabalho voluntário no sentido de que tu realmente entenda que aquilo, nossa, tá tendo um resultado, né? E qual o trabalho voluntário? Aí depende. Tem pessoas que são voluntários para fazer roupinha para quem nasce lá no SUS do São Carlos, né? Então, pessoal, a criança nasce lá, a família um pouquinho mais necessitada, então ganha um enxovalzinho. Olha, tem pessoas para isso e felizes. Tem as mulheres que fazem as fraldas também na Secretaria da Assistência Social, baita trabalho, né? Então, nós precisamos encontrar o nosso caminho. Eu tenho uma amiga que ela frequenta, por causa da igreja, né, muito os velórios para dar aquele conforto. Ela tem essa estrutura, né? Tem pessoas que são psicólogas, que vão conversar. Essa semana mesmo estive com um amigo meu que é psicólogo, Rafael Ames, na ONG Revivar, né? Para a gente conversar com eles, para fazer um trabalho com os moradores de rua, né? Pode falar um pouquinho da Revivar. Essa ONG é sensacional. Eu estive lá e, assim, eles têm necessidade de tudo, assim, né? O aluguel, o dono da sala fez um aluguel um pouquinho mais acessível, porque era esse trabalho, né? Mas mesmo assim, é tudo voluntário. Então precisa de alimento, precisa de doação financeira para pagar aluguel, luz, né? Água também. Eles precisam de beliche agora.
Então, se você que está nos assistindo tem um beliche sobrando, né? Porque eles têm muitas camas lá, mas a maioria é de casal. E eles gostariam de personalizar, inclusive fechar os quartos, né? Porque é um pavilhão grande, que é onde eram os leilões, talvez você conheça, né? É uma ONG que acolhe morador de rua, né? Isso. Inclusive, eles têm pastores, eles têm muitas pessoas que estão engajadas ali, né? Desses que estavam no clube, um voltou para a cidade dele, parece que é Vacaria. Que estava morando na frente do clube. Isso. E o outro foi lá para essa ONG. Isso teve uma passagem também pela ONG, né? Então eles tentam dar uma reestruturação de vida para essas pessoas, porque a gente não sabe por que eles estão na rua. Tem quem queira estar e vai ficar na rua porque quer, porque gosta. Mas tem quem, se tu desse uma chance, a pessoa, e às vezes não basta uma chance, precisa uma, duas, três, até que a pessoa consiga, porque ela está num estado emocional, né? Muitas vezes já de tão... Com tanta fragilidade... E que só são percebidos enquanto estão lá, né? Então, até conversando antes, eu defini assim, que existem basicamente 3 pessoas com relação aos moradores de rua. Quem não está nem aí, não quer saber de nada. Tem quem quer ajudar e tem quem apenas quer que tire da cidade, do centro. Para não incomodar. Olha, me dói ver isso aí. Então não vou olhar. Não é assim, né? Claro, a gente pode dar a oportunidade a pessoa não querer, mas aí é uma questão dela. Cabe a nós, como eu vou falar como pessoa aqui, né? Porque o poder público também vai ter que fazer. Mas é tentar dar um empurrão para que... Mas tu tá trabalhando como voluntário também? Né? Não, nessa ONG ainda não. Né? Agora eu estou praticamente parado, né? Por causa Mas a ONG eu conheci faz 2 semanas, né? Então nós vamos conhecer agora a outra ONG, que é o Esquadrão da Vida, né? Que trabalha mais com drogadição. O Rafael Ames também, que é um psicólogo, uma pessoa totalmente incrível, né? E tem muita experiência com relação a isso. Com né? drogadição. E psiquiatria também, contenção, como tratar, como lidar com a pessoa que está... Perfeito. Então nós vamos, na semana que vem, visitar essa outra ONG para saber como nós podemos ajudar. Então, meu objetivo agora, Marga, é o seguinte, é tentar fazer com que todas as ONGs, entidades, empresas, pessoas simples, qualquer pessoa que ajude na cidade, seja conhecida. No sentido de que, às vezes me ligam, Caleb, eu quero ajudar, mas eu não sei o que eu faço. Como? Muita gente, eu já falei com muita gente para ajudar e teve situações na PAI também que as pessoas são muito tímidas, elas têm medo de chegar numa entidade, elas têm medo de chegar num grupo de apoio, porque elas têm medo de ser rejeitadas. É importante as pessoas saberem que elas podem se incluir, que elas podem conquistar seu espaço dentro dessas ONGs e fazer seu trabalho voluntário, né, tendo certeza que tem algo para dar. Que sempre a gente tem algo para receber, para doar, oferecer, né? E todo mundo tem algo para receber também, porque esse trabalho voluntário, como eu falei antes, a gente ganha muito também. Tu também frisou isso, né, Caleb? O quanto isso te fez dar valor ao que tu tem? Tu não acredita nisso? O quanto a gente, às vezes, trabalha com a carência e reclama, às vezes, da vida que a gente tem, e o quanto isso nos faz ver que né, nós temos sempre para dar para alguém. Ninguém é tão pobre que não possa dar, né? Com relação à receptividade, né, das pessoas que querem fazer o trabalho voluntário, pode acontecer de nem sempre, quando alguém vai fazer um trabalho voluntário, estenderem um tapete vermelho. Né? Porque assim, as pessoas, digamos que elas não estão muito acostumadas com o voluntariado. Né? E há uma descrença, inclusive, lá na PAI nós tínhamos, porque muita gente começava e vinha 1, 2 vezes e desaparecia. Tem que brigar um pouquinho pelo seu espaço. Né? Eu fui acusado de fazer isso porque eu queria me eleger. Gente, entre trabalho voluntário e ser vereador, desculpa a palavra, mas assim, dane-se vereador. Vereador é passageiro, voluntário é pro resto da vida. Eu imagino que como vereador eu possa fazer muito mais do que eu fazia apenas como voluntário. Mas isso é uma coisa que eu vou ver no decorrer do tempo. Claro. Então, a dica que eu dou para você que está nos assistindo é assim, se precisar, lute um pouquinho, ou muito até, para encontrar o seu caminho dentro do voluntariado, encontrar a forma com que você pode ajudar. Por exemplo, meu pai é protético, nós temos uma ONG chamada Andorinhas, né?
descobrimos uma pessoa lá que precisava fazer não tinha dente, tinha 4 dentes. Meu pai tá fazendo a dentadura para ele. O outro dentista forneceu, então tirou os moldes, fazia tudo direitinho. O outro dentista arrancou os dentes. A gente vai encontrar pessoas que a gente linka nesse trabalho, né? Tipo aquele ditado, junto à fome com a vontade de comer, né? Então, quando a gente começa a fazer trabalho voluntário, a gente conquista um pouquinho nosso espaço, daqui a pouco vem mais gente, né? E aí tu coloca alguma coisa em questão e mais gente aparece. Então, por exemplo, no Grupo Andorinha são mais de 80 pessoas que todo dia estão lá no Face, a todo momento, fazendo alguma atividade que seja de forma voluntária, né? Temos, por exemplo, o Sérgio Vedana, que ele tem uma pampa, e ele é o cara que pega essa pampa e leva um móvel aqui, traz um fogão pra lá, sabe? Olha. Tá correndo. Enquanto os outros conseguem as coisas, ele faz isso, além do que ele também constrói móveis, né? Com o material que ganha. A gente está pedindo também que as pessoas tenham um guarda-roupa para doar, em vez de deixar lá na rua, pegar uma chuva, até vir alguém recolher, liga para as andorinhas que eles vão buscar, porque às vezes se não der para montar o guarda-roupa, aquela madeira pode ser usada para fazer uma estante, um guarda-roupa mais simples, né? Claro. Então a gente consegue outras pessoas, agrega, é incrível, né? Mas a gente talvez tenha que dar uma insistida, né, para conseguir fazer isso. Acreditar que a gente é útil, né? E fazer com que as outras pessoas acreditem também. Porque provavelmente quando eu comecei, que a Isabel um dia me liga, né? Eu já tinha cantado a pedra, uma psicóloga também, a Simone, entrou em contato comigo, vem cá, tu não quer, sabe? Aí sim, tá, aí falei com a Isabel, tal, daí com um pouco a Isabel me liga, aí naquela semana eu fiquei meio atônito, na outra, tá, e aí, ela deu uma insistidinha. Eles provavelmente pensaram que eu também ia só ia dia, desistir. Né? Mas aí depois que eu comecei a tocar lá na PAI, bom, teve um dos casos que eu acho mais incrível que é o seguinte, então eu tocava de pé com todos eles aqui. Aí daqui a pouco comprei um microfone sem fio e um negócio que não ligava o fio no violão, aí eu ficava caminhando. Então, eu vou um pouquinho ali, um pouquinho lá. Aí depois eu descobri que eu também podia ir lá e sentar do lado. Eu sentava naquela cadeira, tá? O pessoal que estava de pé, aí vinha uma lá e sentava, aí dava uma volta, vinha outro. Um dia, tava eu e uma menina, eu tocando aqui, né? Perninha cruzada, todo charmoso. Ela sentou aqui, ela devia ter uns 14 anos. Encostou a cabeça aqui, nós ficamos aqui. Lá vai a Xalana. Aquilo foi tão lindo que as pessoas não têm ideia. A receptividade dela. E outro detalhe, podia ser a minha filha. Claro. A tua, claro. Podia ser a irmã do Pode ser meu neto, sei lá, a gente não tá livre de nada nessa vida, né? Então é importante, né? Esses tempos, há pouco tempo atrás também conversei com uma moça que é trans. Eu conheci na psiquiatria do hospital, inclusive, né? Fui tocar lá na psiquiatria e é uma moça, né? Tu olha pra ela, uma moça linda, inclusive, né? Pensei, mas que pena que tá aqui na psiquiatria, né? Mas não é de ruim estar na psiquiatria. Se todos nós já passamos alguns dias no hospital cuidando do corpo, por que não cuidar da mente, né? Então não é feio estar na psiquiatria. Exato. E aí depois essa moça ela não estava conseguindo emprego, então ela estava fazendo pão. Aí um dia eu e a minha mulher e a minha filha fomos lá na casa dela, lá para lá da Colombo, assim, né? Vamos lá buscar pão e tal. E ela me disse que ela tinha largado 180 currículos. Olha! Ninguém contratava ela. Chegava lá, viam que ela era trans. Já preencheu. Já preencheu. Fiz uma postagem no Face para que ela pudesse conseguir emprego. Disse, gente, podia ser nós. Podia ser nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, qualquer pessoa. E aí ela conseguiu um emprego, né? Olha, pessoas que aceitaram o normal, porque sim, só interessa se ela é realmente uma boa funcionária, né? Então existem muitas formas de fazer voluntariado. Minha vida mudou muito nisso, né? Que nem eu disse, eu não sei se eu vou ficar rico, e também não faz diferença para mim, né? Mas eu só quero saber se eu vou conseguir fazer alguma coisa para ajudar o outro ali, né? Por exemplo, outro dia alguém comentou lá numa página que eu tinha que levar os moradores de rua para minha casa, né? E aí eu disse, como que eu vou levar para minha casa? Minha casa tem 59 metros quadrados. Eu nem sei se é exatamente isso, mas é pequenininha. Aí eu me dei conta, por que eu não tenho uma casa maior? Eu disse, eu não preciso de uma casa maior. Para mim não faz diferença ter uma casa maior, entende? Eu tenho terreno para construir mais, mas eu nunca... Uma mansão, não precisa.
para mim não é a minha praia. Tá certo. Né? Então, só que aí o objetivo de falar sobre os moradores de rua é justamente colocar para a sociedade que elas querem uma solução, mas assim, ó, não é tão simples. E tem que se envolver. E passa por mim, por ti, por qualquer pessoa. Claro, né? Fazer a sua parte. E normalmente, então, só para terminar essa colocação, eu estava fazendo então 4 hospitais, a PA e a MAFA, e também o Lar dos Idosos. O Lar dos Idosos é sensacional. Olha. Aí, até eu pude tocar um pouquinho na rua lá, né, em frente ao Recanto das Borboletas. Tu foi né? agora na pandemia, Final tu foi lá do tocar ano. na rua. É. Aí na calçada, Na eu, o calçada. Rodrigo, Que mais legal, algumas pessoas, que né? legal. Nos hospitais a gente visita psiquiatria, ala infantil, pediatria, né? Oncologia infantil, inclusive. Visita praticamente tudo, né? No começo eles não sabiam como eu ia me importar, por exemplo, no hospital geral, né? Depois eles foram liberando ao ponto de que eu começava lá em cima e hoje tu tem livre acesso. Até vir a pandemia, né? Aham. Caleb, foi um prazer enorme. Eu quero aqui, em nome da comunidade farroupilense e caxiense, que tu trabalha lá também, trabalha em Bento também, né? Agradecer essa tua disponibilidade, né? E esse teu perfil de uma pessoa que se doa realmente, que quer o bem do outro e quer melhorar a qualidade de vida do outro e a sua também, né? E isso eu acho que o trabalho voluntário, eu sempre falo aqui no meu programa, que a gente tem que ter um autocuidado, sempre se cuidar, sempre se valorizar, procurando terapia, procurando, sei lá, reiki, tratamento psiquiátrico se precisar, enfim, todas as ferramentas que a gente pode, assistindo o nosso programa também, quem sabe ajuda, né? E eu acho que o trabalho voluntário se casa muito bem com essa questão do autocuidado, né? Quando a gente cuida do outro, a gente está cuidando da gente mesmo. As tuas últimas palavras, bem rapidinho, para nós terminar o programa. Então, como eu costumo brincar no hospital, foi uma hemorragia de alegria estar aqui. Né? Não, mas eu fico muito feliz de estar conversando com vocês, porque eu também tenho muito aluno criança, né? Alunos e alunas, né? E eu gostaria que eles lembrassem de mim. O tio Caleb fazia lá trabalho voluntário. Não que ele tocava num bar e enchia a cara e fumava droga. Não, acho que isso não é exemplo nenhum, né? Mas a minha sugestão é isso, que cada um descubra o seu caminho, né? Como poder fazer para ajudar os outros, porque, gente, não vamos levar nada, não adianta, por mais que se tenha, né? Mas saber que a gente fez uma coisa que pode ser simples para uma pessoa que estava precisando naquele momento, não tem explicação, não tem explicação. Então, muito obrigado por ter me convidado, estou à disposição sempre, né? E assim que eu voltar a toda a atividade, daí eu te conto como é que tá, para te poder passar para os nossos amigos. Isso aí. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa até agora e até o próximo.